O Tribunal Superior Eleitoral cancelou mais de 15 mil títulos por conta de irregularidades nas últimas 3 eleições. Especialistas acreditam esse fenômeno à descrença com a política. A cada eleição, menos ribeirão-pretanos estão aptos a votar. O motivo é simples. O TSE cancelou mais de 15 mil títulos de eleitores em Ribeirão. Ou seja, nas últimas eleições, houve redução de 3,6% no eleitorado da cidade. 15 mil títulos cancelados em Ribeirão Preto e mais de 2 milhões de títulos cancelados no Brasil representam um valor exorbitante. Isso mostra que talvez a população não esteja satisfeita e não esteja crédula em relação às opções que existem aí para nos representar. Segundo o advogado especializado em direito público, o cancelamento acontece por falta de votação ou justificativa de ausência. E mesmo com todos os prejuízos ao eleitor, os números não param de crescer. O cancelamento do título de eleitor pode impedir que o eleitor ele eventualmente participe de um concurso público, né, se inscreva em instituições de ensino de caráter público, né, de caráter superior. Impede também, inclusive, a obtenção de passaporte, a obtenção de empréstimos em bancos e entidades oficiais do governo. Em 2016, logo após a Operação Sevandija, 27% de todo o eleitorado ribeirão-pretano não foram às urnas. Foi a maior abstenção de todo o país. Marcos Paulo Candeloro explicou que o cidadão está cansado. As manifestações recentes apontam para isso e que os números podem aumentar. Na realidade, representa uma insatisfação que não é só do ribeirão-pretano, é do brasileiro, com a velha política, com a forma, eu não digo nem com a velha política, mas sim com a política nociva, a política que tão mal fez para o Brasil nos últimos tempos. Então, é uma insatisfação que leva à descrença no processo eleitoral. É natural. Apesar disso, os especialistas explicam que o cenário aos poucos está melhorando e que é muito simples regularizar a situação eleitoral. Na realidade, ele já está sendo revertido, porque o ribeirão-pretano, assim como o brasileiro, tem descoberto uma nova forma de engajamento político, que é a forma direta, objetiva. Até as redes sociais facilitaram um pouco isso. Então, contato direto com o deputado via WhatsApp, via Facebook, uma forma, as manifestações recentes. Basta ir até o cartório eleitoral da sua zona eleitoral com um documento de identidade, um comprovante de residência e o comprovante do pagamento de uma multa de aproximadamente R$ 10,50, né, equivalente a 3 eleições sem ter participado, e solicitar a regularização. Davi Florim para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Olha, Pulse, essa quantidade de títulos cancelados pode prejudicar as próximas eleições municipais. Eu converso agora com a advogada Carla Bonini. Doutora, qual o impacto disso na próxima eleição municipal? Boa tarde. Boa tarde. Bom, o impacto disso na próxima eleição pode ser altamente negativo, tendo em vista que a partir do momento que o cidadão deixa de votar, ele faz com que outros escolham por eles os seus representantes e nem sempre esses representantes atenderão ao interesse público. E a cada eleição, menos eleitores estão aptos a votar? Podemos falar assim? Na verdade, com os escândalos que tivemos da Operação Sevandija, por exemplo, teve um certo desinteresse da população nas eleições. Além dos escândalos nacionais, né, temos os escândalos locais e teve até uma pesquisa do Instituto Ipsos que constatou que 79% do eleitorado brasileiro não se sente representado pelas ideologias dos partidos políticos, fazendo com que as pessoas não votem, nem sequer se interessem mais pela política. E no momento que a pessoa deixa de se interessar pela política e exercer a cidadania, né, exercer o seu direito ao voto, principalmente do voto tão falado, né, que é o voto consciente, ele faz com que, como eu disse, os interesses de uma certa minoria prevaleçam e cada vez aumente a corrupção. Doutora, quais os prejuízos para quem está sem o título? Bom, quem está sem o título, além do cancelamento, né, ele pode ser impedido de tirar passaporte,
ele pode ser impedido de fazer matrícula numa escola pública, de ingressar numa função pública, por exemplo, participando de um concurso público. Ele também pode ser impedido de participar de concorrência pública, por exemplo, de licitação. E são vários, né, os impedimentos, e eu estou elencando alguns. E como regularizar os títulos? Basta você se dirigir ao cartório eleitoral da sua cidade ou de onde você estiver inscrito, munido de documentos de identidade, qualquer documento de identificação, título de eleitor, comprovante de residência. Se você deixou de votar nas últimas eleições, pode ser que você tenha que pagar uma multa. Essa multa, ela costuma ser no valor de R$ 3,50. Doutora, e qual deve ser a postura dos políticos do município diante dessa situação de cancelamentos de títulos? Bom, os políticos, eles devem se atentar que no momento que eles ingressam na função pública ou se candidatam a essa função, eles têm que se atentar que eles estão atendendo ao interesse público e não ao próprio interesse. Parece assim um jargão, né? Mas isso ainda acontece muito. Tá? E isso faz com que, como nós dizemos, eles percam a credibilidade, fazendo com que haja cada vez mais desinteresse da população na política. Isso também pode ser ruim para o político, porque muitos acabam não se elegendo. E o político hoje, para ele conseguir reconquistar esse eleitorado, ele deve parar com aquele velho discurso de corrupção durante a campanha, e quando chega no poder ele acaba se atraindo, né, pela corrupção. E ele deve realmente ver qual é a necessidade do município onde ele vai se candidatar e fazer promessas reais, não promessas vazias, muitas vezes promessas que não são populares, tá? E depois, quando ele já está no governo, ele deve sempre se atentar para a transparência. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta para falar que o contrato do transporte coletivo de Franca pode ser renovado, mesmo diante de tantas críticas dos usuários. É com você, Pucci. Ok, até já.